A Zara foi surpreendida por 2 pitbulls que escaparam de uma casa. Se inscreva no canal e tamo junto. Se inscreva no canal e tamo junto sempre! Pessoal, mais ataque de pitbull, né? Hoje a gente vai estar comentando um pouco em relação a esse caso. Um tutor que tenta salvar a cachorrinha dele de um ataque violento no meio da rua. Inclusive mesmo aí a gente vai estar alertando um pouco também em relação a manejo, beleza? Olha só tudo que rolou. Um tutor que tenta salvar a cachorrinha dele de um ataque violento no meio da rua. A Zara foi surpreendida por 2 pitbulls. E olha só como que é a situação. Logo diante ali, né, na frente do portão, tinha um garoto tentando empinar uma pipa. Do outro lado, lá no fundo, tem uma mulher sentada, né? Do lado de cá tem 3 pessoas em pé e mais outro parece estar sentado. Vocês vão ver também lá na frente tem mais gente. Então a rua estava cheia de gente. E os cães partem em direção a uma cachorra. Que escaparam de uma casa. Isso aconteceu aqui no estado de São Paulo. Olha lá, a cachorra ela aparece bem no cantinho do vídeo. E aí o portão abre lentamente e os cães saem. Os pitbulls estavam descontrolados. Eles partem para cima, querendo acabar com a Zara. É impressionante. Aí nesse momento o pessoal até se movimenta ali, né, para poder ir pra cima, né? Aí eu achei interessante essa situação logo de início. Me desculpe, né? Se a pessoa aí do vídeo assistir esse vídeo talvez vai achar ruim, mas o que acontece? No vídeo tem aí, vou falar a verdade, um gordinho e tem um mais forte, né? Qual dos dois você acha que realmente foi de cara pra cima dos cachorros? Comenta aí, pois isso é muito importante. Né, deu pra ver aí que um desses aí tem bastante testosterona. Olha só que situação. Parece que eles olham uma presa, um inimigo, e eles vão com força total. Olha só, nesse momento ainda tem uma pessoa na rua. Tem uma pessoa ali na rua. Lá na onde que a cachorra foi, tem um cara que parece que ele tá sentado com a perna cruzada, mexendo no celular, eu acho. Uma coisa assim, porque tá muito longe. E o portão tá aberto. Nesse momento, a cachorra acaba escorando ali e o portão meio que fecha. Mas o pessoal continua do mesmo jeito, olha só. O Michael atirou objetos, tentou dar chute, vassourada, mas os pitbulls... Olha lá quem foi pra cima, ó. Foi o gordinho. Não saíam de cima da cachorrinha. Foi um desespero total. O Michael pegou uma faca e acabou partindo pra cima. Tem mais cães, tem uma cachorrinha aqui, um cachorrinho. E aí você sabe como cachorro pequeno é, né? Às vezes não tem noção. Olha o que vai acontecer com esse cachorro também. Pitbull, agora eu quero mostrar pra você. Com uma faca. Será que o pitbull solta? Porque vassourada foi pra cima. Foi pra cima, o cachorrinho pequeno foi pra cima. E o gordinho lá e a senhora lá também junto, tentando separar. O objeto também. E o moço, o outro, né? De short verde também foi lá tentar ajudar. Ele chutou, não resolveu. Será que com uma faca o pitbull... Só que aí jogou um carretel de linha no cachorro, não vai resolver. Arredou o pé, vamos ver. Na imagem é possível ver o momento em que um dos pitbulls abre o portão com facilidade e escapa. Logo atrás, o segundo cachorro também sai e corre pela rua. Na via, uma criança soltava pipa, mas o pitbull segue direto na direção da cachorrinha Zara. É aquela situação que a gente já falou aqui várias vezes, o pitbull ele tem foco. Então, a partir do momento que ele saiu ali, o foco dele era a cachorra. Tem muitos pitbulls, muitos cães da raça pitbull, que são dóceis pra caramba com seres humanos. Então, muita gente não entende isso. Extremamente dóceis com seres humanos. Não sei se esses dois aí são realmente dóceis com seres humanos. Muitos são. Então, se forem dóceis realmente com seres humanos, porque pelo visto já a gente vai estar mostrando isso aqui, porque se fosse cães realmente valente com seres humanos, teria acontecido uma outra fatalidade que vocês vão ver já já. Presta bem atenção. Em outra câmera, Zara tenta se esconder na casa de um vizinho, mas não consegue escapar dos 2 animais. O foco dos 2 pitbulls estava tão assim para pegar a Zaira que tem um outro cachorro pequeno que ele sai correndo, ele atravessa a rua e vai para cima dos cachorros. E os cachorros não atacam o cachorro pequeno. O ataque continua. Porque o foco tá total ali
na Zara. O irmão de Maicon, tutor de Zara, tenta impedir a agressão. Ele joga sapatos e chuta os dois cachorros. Maicon também tenta salvar a cachorrinha. Joga uma lata de linha, de pipa, sapatos, espinhos e até cabos de vassoura contra os animais. Nessa questão, igual a gente já falou aqui várias vezes, para poder resolver isso daí, comenta aí embaixo. O que a gente já falou várias vezes que resolve realmente para resolver uma situação assim? Comenta aí, por favor, pois é muito importante a sua participação, tá bom? E inclusive aí, na rua, tem uma outra forma que também daria para ajudar, que a gente vai estar falando já já, tá bom? Então você que pausou o vídeo, você que comentou, gratidão a vocês que comentaram aí. Porque nessa situação tem que usar a estratégia de asfixia mecânica, ou seja, fazer um estrangulamento, usar qualquer coisa para fazer o estrangulamento do cão. No caso são 2. E aí tem mais gente, então dava para fazer em um cão e fazer no outro e levantar os 2 animais. Assim iria soltar a mordida dos 2 mais rápida, porque são várias pessoas que tem aí. Tem 2 caras aí que com certeza eles iriam conseguir levantar. Só que deu para ver que parece que esse do short verde, parece que ele tá com, assim, não tá com tanta coragem quanto os outros ali, né? Então às vezes isso dificulta um pouco. Desesperado, ele entra em casa, pega uma faca e golpeia. Aí nesse momento aí foi fatal. Um dos pitbulls. Foi só uma também, pelo visto. O animal solta Zara e morre logo depois. Ainda é possível ver tijolos, espinhos que o dono da cachorrinha tentou usar para que o pitbull soltasse o animal. Mas do outro lado da rua, ainda é possível ver parte da usada no golpe. Maicon, tutor de Zara, conta sobre o momento do desespero. Então, gente, isso é uma questão bem complexa, né? Isso daí realmente é bem complexo, porque nem todo mundo está preparado. Quando acontece um fato dessa forma, a gente não sabe como que é realmente ali os cães, né? Quando a pessoa não tem conhecimento com aquele animal. Então, ele nunca viu na vida, muitas vezes ele vai realmente tentar matar o animal, tá? Mas quando são cães que as pessoas conhecem, igual mesmo dos vizinhos ou algo assim, que já sabe mais ou menos como que esses cachorros são, ou conhecem realmente os cães, então dá para saber se o cachorro é manso com gente ou não. Então é melhor para saber como lidar com essas situações. Na hora do nervosismo, infelizmente, eu catei uma faca, acabei ferindo um dos animais que acabou entrando em óbito. Eu amo muitos animais, jamais faria uma coisa do tipo, mas na hora do nervosismo, e foi isso que aconteceu. A mãe de Maicon também tentou separar os animais e acabou sofrendo um ferimento grave na mão. Então, olha só como que é a situação, né? Então, tipo assim, eles tentaram fazer o que deram para fazer ali na hora. O que veio na cabeça para poder estar fazendo, e muitas pessoas às vezes agem assim, né? E tem pessoas que não fazem nada. E tem algumas pessoas que ensinam a ficar levantando as patas traseiras do animal que solta. Cara, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado mesmo, porque na hora da prática mesmo ali, pessoas que às vezes não têm o conhecimento, eles podem tentar fazer algo do tipo e o cachorro pode voltar e morder a pessoa. Então, se desce ali para correr, para poder pegar uma corda, ou até mesmo uma mangueira, um cinto, alguma coisa do tipo, colocar debaixo do pescoço do cachorro, dá para asfixiar. Iria ajudar muito. E como tinha bastante gente, 2 pessoas apenas já dava para resolver a situação. Cada vez mais bate, joga pedra, faz qualquer coisa do tipo, dificilmente vai resolver, né? E acabou aí um dos animais a ter vindo na hora. Agora ela aguarda uma cirurgia. Após o ataque no outro dia... Olha só, presta muita atenção nisso daqui, ó. Pelo visto não tem cachorro nenhum na rua, mas tem um homem em pé ali no passeio e o cachorro acabou saindo mais uma vez, né? O cachorro que ficou vivo, que o outro morreu. Uma câmera de segurança registra o pitbull que não foi golpeado, escapando novamente e correndo para a casa do vizinho. Aí o tutor do cachorro vem atrás, mas dá pra você ver que, tipo, cara, se fosse esse cachorro tivesse ido atacar um outro cão, a forma que ele correu ali não ia chegar nem a tempo.
né, deu pra ver ali que não tem aquela agilidade de realmente um controle sobre o animal. Em seguida, o tutor corre pela rua para tentar prendê-lo. Durante a reportagem, nossa equipe tentou falar com um dos donos dos animais, mas não teve resposta. Zara tem 9 anos e está internada em estado grave. A cachorrinha precisou de pontos em parte do pescoço por causa dos ferimentos. Ela também passa por exames para saber se vai precisar de uma transfusão de sangue. 9 anos, gente. Cachorrinha, 9 anos. Infelizmente se envolveu aí nesse problema. E como eu disse, na rua tinha bastante gente e os cães não atacaram ninguém. Inclusive tinha uma criança diante ali o portão. O cachorro não atacou a criança. Então, nessa situação, se fosse apenas um cão atacando, seria mais fácil para resolver. Mas sempre quando acontece, a grande maioria dos casos, quando acontece um fato do tipo, a grande maioria das pessoas joga pedra, bate com pau ou faz alguma coisa do tipo, né? Nesse caso aí, olha só como que é a situação. Os cães, querendo ou não, poderia ter matado a cachorra. Mas aí o moço, no desespero, matou o cão. Ou seja, querendo ou não, na situação acabou um cão morto. É complicado, né? Complicado. Então salvou um e o outro morreu. Então é aquela situação. Então se soubesse resolver ali no fato, o fato na hora, poderia, né, ter sido bem mais eficiente aí. E agora o seguinte, falar com vocês uma outra opção que poderia ter funcionado para poder estar soltando essa questão aí da mordida, né? Se no momento ali que os cachorros mordeu a cachorra e segurou, né, se desse para pegar a cachorra e puxasse ela para a rua e o pessoal também ajudasse segurando ali parte do cachorro e tentar levar até nesse Fiat Uno que está parado do outro lado da rua e ter colocado a cachorra dentro do Fiat Uno, dava para usar a própria porta do Fiat para colocar no pescoço de um dos cães e apertar. Com certeza ia dar pressão, o cachorro ia sentir dor ou até mesmo angústia, ele ia ficar também asfixiado, que ia apertar por causa da pressão, ele ia acabar soltando para respirar. Nesse momento, dava para tirar um cachorro e ia fazer a mesma coisa com o outro também, entendeu? Então, se não tem uma outra forma de agir, teria esse carro aí que, se não for engano, ia estar até com a porta aberta. Maicon registrou um boletim de ocorrência. Ele lamenta o que aconteceu e... Agora, o moço que está ali sentado mesmo no portão ali, na área, deu para ver que é extremamente tranquilo, né? O cara lá que tá sentado, os cachorros brigando do lado dele, mega ultra tranquilo ali. O responsável pelos pitbulls pague as despesas do tratamento veterinário. Em momento algum se preocupou com outras pessoas ou até mesmo o que tinha acontecido. Então eu achei uma falta assim de consciência, né, da pessoa. Isso é complicado. Tem realmente saber ali como que tá a cachorra, porque foi culpa dos cães da pessoa. Então o responsável pelo cachorro tem que assumir, sim, né? Isso daí é fato. Só que é aquela situação que a gente já falou várias vezes. Tem muita gente que não sabe nem o que é realmente um pitbull, não sabe a potência do cachorro, né? E às vezes tem um cachorro maravilhoso, mas infelizmente quando sai pode envolver um problema irreversível, né? Igual esse daí, né? Agora, se o tutor talvez tivesse visto, talvez ele poderia ter mais ideia de como resolver o problema na hora, mas muitas pessoas às vezes não têm nem noção. Eu acho que o mínimo que a gente tem que averiguar os fatos, ver o que aconteceu realmente. Minha mãe não está bem, uma senhora de 68 anos, agora está passando por uma cirurgia e a pessoa ainda acha que ela está na razão. E ele está achando que está na razão ainda, simplesmente por eu ter aferido o cachorro dele, mas ele não está na razão, porque poderia ter sido uma criança, poderia ter sido uma coisa pior do que aconteceu. Com certeza, porque o que acontece? Quando os cachorros saem dessa forma, a gente não sabe como que realmente os cães são, né? Mas deu pra ver que o foco dos cachorros realmente era a cachorra. É tanto que tem um outro cão na rua, um cãozinho pequeno, vai pra lá e os cachorros não atacam o cachorrinho pequeno, porque o foco total é a cachorra. Então talvez essa cachorra passou perto do portão, né? Talvez a cachorra
tava ali e infelizmente o cachorro ficou agitado e saiu. E tem o outro lado da moeda que pouca gente fala, né? Vou resumir para vocês aqui, vocês comentam. Rua é lugar de cachorro ficar solto? Cachorro que tem dono é lugar de ficar solto? Carro pode atropelar, moto pode atropelar. Pode ou não pode? Então, resumindo, os dois, no meu ver, estão errados. Mas quem está mais errado é quem deixou, né, o portão ali aberto, onde os cães que têm uma periculosidade sobre outros cães acabou saindo. Mas também quem deixou os cachorros na rua, mesmo que são dóceis, também está errado. Rua não é lugar de cachorro ficar solto, não é? Então é essa situação. Se esses cães aí, mesmo a cachorra que foi atacada, se ela não tivesse solta na rua, ela não teria sido atacada. E esses cachorros que saiu na rua, provavelmente não teria cometido nenhum problema além de ter saído na rua. Simplesmente os cachorros iam sair na rua e ia voltar, porque como vocês viram mesmo aí na notícia, depois um dos cães saiu na rua. Foi próximo a um cara que estava no passeio e não atacou. Ou seja, cães dóceis, mas com outros cães não. Então sempre que possível, deixe seus cães dentro da casa. Não deixe seus cães soltos na rua. Já falei isso aqui várias vezes. Poderia vir um carro ou uma moto e ter atropelado. E aí? Aí atropelava, poderia matar o animal, o motoqueiro poderia ter caído, quebrado a moto, até mesmo um braço ou uma perna, porque o cachorro dele estava na rua. E nesse caso o cachorro acabou se tornando uma vítima por meio de outro cão, que uma outra pessoa, no caso aí o dono do outro cachorro, acabou fazendo isso. Mas pare e pense. Quem aí tá certo e quem tá errado? Comenta aí por gentileza, pois é importante a sua participação. É correto os cachorros ficar soltos na rua? É correto a questão de ter feito isso com o cachorro? O que você acha? Então, no caso aí, na hora do desespero, tem gente que faz isso mesmo. Às vezes acaba matando o outro animal. Entendeu? Então, no meu ver aí, infelizmente, me desculpa, mas todo mundo tá errado. Tá errado o dono dos pitbulls deixou o cachorro sair, e tá errado também o pessoal que tava com seus cães soltos na rua. Tá tudo errado, entendeu? O que ele queria? E outra coisa, além disso, gera mais um problema, mais uma complicação, que é o que? Isso daí tudo faz dificultar mais as pessoas ter pitbull. Mas entra ali, né, na questão do histórico de mais um ataque de pitbull. E as pessoas deixassem o próprio corpo para o pitbull morder, eu tenho uma opinião radical, de vez em quando sou atacado por pessoas, mas eu sei que quem vai lá e escreve besteira é porque não quer parar para prestar atenção no que eu digo. Também não pode se preocupar com todo mundo, né? Mas a minha opinião é a seguinte: a pessoa que tem um cão feroz em casa e não toma os devidos cuidados, essa pessoa, não é que ela não tem consciência. Esse entrevistado, ele foi até legal demais. Para mim, a pessoa que faz isso não tem caráter, entendeu? Isso é coisa de gente mau caráter. Você tem um animal feroz e não cuidar direito do seu animal. A questão aí mesmo que ele tá falando é que ele tá focado mais em relação com o cachorro saiu e atacou. É um cachorro feroz, como ele acabou de falar, né? Não cuidar bem do animal. Então isso, na verdade, é o pensamento. Cada um pensa de uma forma. Comenta aí também. O jornalista pensou dessa forma, eu penso da minha forma e você pensa da sua forma, não é? Essa questão, muitas vezes, quando um cachorro ataca um outro cão, quer dizer que ele é mal cuidado? Quer dizer que o dono não cuida bem? O que você acha? Quando o cachorro ataca um outro cão é porque ele está mal cuidado? Muitas vezes a gente tem cães extremamente bem cuidados que acabam atacando outros cães, né? Isso daí é fato. E a questão do cachorro atacar gente, como vocês viram aí, estava cheio de gente na rua, o cachorro não foi lá atacar ninguém. Então o pitbull, ele tem na sua essência muitos, né, um drive bem alto em relação de combate mesmo. Ele vai ali atrás de outro cão para poder brigar mesmo. Já outros, esse drive é bem baixo, não fica brigando direto. Aqui a gente tem os dois exemplos, uma pitbull moderna e uma pitbull tradicional. A pitbull moderna,
como que é o comportamento dela com os outros cães? Comenta aí, por gentileza. E a Pitbull tradicional, se eu soltar com outros cães, o que que acontece? E as duas são tratadas do mesmo jeito. As duas são bem cuidadas. Porém, o comportamento das duas é bem diferente. Com animais. Agora, com gente, as duas são tranquilas. Porém, a partir do momento que um desconhecido entra, por exemplo, ou vai lá no portão, aí as duas ficam bem agitadas para pegar. Então, tem uma diferença bem grande em relação a tudo isso quando os cães estão com a gente ou quando alguém tenta entrar ou bate no portão ou vai ali. É diferente. Agora, quando uma pessoa chega aí, por exemplo, pega no cachorro e tudo porque a gente está próximo. Se eu pegar ela, sair na rua, tem vários vídeos e o pessoal pegando nos animais, nas cachorras, né, nas pitbulls, e não dá problema nenhum. De boa, o pessoal pega os cachorros, sai para passear, tranquilo. Se eu pegar ela, soltar na rua ali, ó, com outras pessoas, vai ficar tranquilo. Mas Angel, se ela vê um outro cão na rua, o que que acontece? Miúcha, se vê um outro cão na rua, o que que acontece? Então as duas têm comportamento diferente, mas mesmo a Miúcha sendo de boa também com outros cães, dependendo do momento, ela pode também querer brigar, porque é uma pitbull, então tem que ter noção das coisas, entendeu? Então não quer dizer que o cachorro atacou, é porque é mal cuidado, é isso, aquilo. Não, não é isso. Não é isso. Realmente os pitbulls tem muitos que são extremamente agressivos com outros cães. Mas com pessoas são extremamente dóceis. Inclusive mesmo esses dois pitbulls, pelo visto, eles eram criados juntos. Se um não convivesse bem com outros cães, um já teria matado o outro. Entendeu? Tem alguns que é totalmente antissocial. E eu não tô falando contra o animal porque eu tenho bicho em casa também. E eu sei até onde eu posso ir com os meus animais, as responsabilidades que eu tenho. E todo mundo deveria entender. Pelo amor de Deus, gente. Tá na hora de nós criarmos leis duras contra quem cria um pitbull em casa e não tá nem aí se o pitbull vai fugir, vai morder uma criança, vai matar um outro animal. Isso é impressionante. Aí você tenta conversar com o cara, ele não quer falar, não quer dar satisfação e no dia seguinte ainda solta o pitbull pra ir atrás dos vizinhos? Tipo assim, a notícia, eu tô falando, no jornal fala o que realmente pensa, né? Ali naquela situação, igual ele mesmo tá falando aí sobre leis mais duras e tudo, tá certo? Né? As pessoas, elas devem ser responsabilizadas, né? Cada um que tem o seu cão, independente se é pitbull ou não, ele tem que ser responsável pelo cachorro que ele tem, independente se é pitbull ou não. Independente, né? Se fosse ali na rua, tivesse soltado na rua ali, por exemplo, um Malinois, será o que ia acontecer, né? Se fosse um fila, tivesse solto ali, o que ia acontecer, será? Se fosse um presa canário ali, por exemplo, né? O que ia acontecer, será? Então, tipo assim, não foca no pitbull, cara, porque é uma raça, assim, bem popular, né? Que muita gente, às vezes, não sabe criar direito e acaba fazendo um manejo errado, porque se foi falta de manejo adequado, e acabou saindo pra rua e dando isso. Então, acontece o quê? Fazem cobrar mais em relação a leis para poder punir cada vez mais e todo mundo se ferra. Mas quem é irresponsável, não vai dar nada. Porque o máximo que a pessoa faz é pegar o cachorro e dar pros outros ou soltar em algum lugar. Agora, quem é responsável e cria bem, esses aí sempre alguém vai estar cobrando dele alguma coisa, né? É difícil. Agora mesmo, igual mesmo o jornalista falou o seguinte, que o cara abriu o portão para o cachorro ir atrás dos vizinhos. Eu acho que exagerou um pouquinho, será que não? Ele falou, foi isso mesmo? Presta atenção. É impressionante. Aí você tenta conversar com o cara, ele não quer falar, não quer dar satisfação e no dia seguinte ainda solta o pitbull pra ir atrás dos vizinhos? Toma vergonha, o cara desse deveria ser preso. Tipo assim, na verdade... dele de um ataque violento. Na verdade, eu não acredito que ele soltou o cachorro ali pra ir atrás dos vizinhos, não. Vocês acham que realmente é isso? É porque tem gente que às vezes fala umas coisas e exagera um pouquinho, né? Isso aí é... Eu conheço bastante gente assim, que às vezes, tipo assim, machuca um dedo, aí já fala que machucou foi a mão toda, né? Quebrou uma unha, já fala que quebrou o dedo todo. Você tá entendendo?
Às vezes ali tá andando de carro, deu uma ré ali e tal, encostou, pronto, já teve um acidente, acabou com... Exagera muitas coisas. E isso é complicado, Aqui, ó, nesse momento... Quer ver? Deixa eu procurar aqui o momento. O momento na onde que o cachorro sai, né? Eu tô voltando aqui, mas vocês que já assistiram aí, prestou atenção? Aqui. Foi aqui, né? Aqui, ó. Igual ele falou que no outro dia abre o portão pra o cachorro ir atrás dos vizinhos. Mas não foi bem isso que aconteceu, eu acho, não. Vocês acham que realmente o cara tá abrindo o portão pro cachorro ir atrás dos vizinhos? Ou ele abriu o portão e o cachorro saiu e ele foi atrás do cachorro? O que você tá conseguindo ver? Você tá conseguindo ver uma pessoa soltando um cachorro pra ir atrás de vizinho? Você tá vendo um cachorro que saiu e o dono tá indo atrás do cachorro? Vamos ver. Agora ela Talvez eu não tô enxergando bem, né? Talvez eu tô com um problema sério de aguarda vista. uma cirurgia. Após o ataque, no outro dia, uma câmera de segurança Aí, ó. O portão tava aberto, o cachorro sai correndo e o moço sai correndo atrás do cachorro. registra o pitbull que não foi golpeado, escapando novamente e correndo para a casa do vizinho. Em seguida, Correndo para a casa do vizinho. Mas na verdade não foi isso, né? Ele só foi ali porque o cara tava na porta e correu pra lá. Mas o cachorro não avançou ninguém, deu pra ver que cachorro o doutor dócil. corre pela rua para tentar prendê-lo. Durante a reportagem, nossa equipe tem Então, tipo assim, tá vendo aí, a própria reportagem tá falando, né? O que a reportagem fala, ó. Presta atenção aqui de novo. Só pra poder ficar claro as cirurgia. coisas. Após o ataque, no outro dia, uma câmera de segurança registra o pitbull que não foi golpeado, escapando novamente e correndo para a casa do vizinho. Então, na própria reportagem fala que as imagens mostram o pitbull escapando e correndo para casa do vizinho. O cachorro que não foi golpeado, né? E o dono correndo atrás para poder pegar. Aí na própria reportagem fala que soltou o cachorro ali. Depois fala que soltou o cachorro para poder ir atrás dos vizinhos. Então, tipo assim, a imagem mostra uma coisa, a reportagem fala uma coisa e lá na frente fala outra coisa. Aí é difícil, né? Então, deixa eu falar com vocês aqui para resumir mais ainda sobre esse assunto. Quando se trata sobre questão de pitbull, é a mesma coisa. Vamos supor que Angel. Se Angel escapar, por exemplo, ir pra rua e ela morder um outro cão, todo mundo que vê imagina o quê? Imagina se fosse uma pessoa, imagina se fosse um idoso, imagina se fosse uma criança. Muita gente coloca tudo isso. Mas por quê? Porque não conhece o animal. Tem muitos que são extremamente dóceis com pessoas. Inclusive mesmo, né? Deu pra ver aqui, ó, nesse vídeo, que os cães que saíram, pelo visto, era de boa com gente, sim, né? Mas quando, a partir do momento que atacam um outro cão, as pessoas não sabem, eles não têm conhecimento, às vezes, daquele animal. Eles não sabem como agir. Aí podem acabar querendo matar um animal que, na verdade, é dócil com gente. Agora, sabendo lidar, sabendo controlar a situação, resolveria rapidinho isso aí, né? Você já teve um problema com algum pitbull, dos outros ou seu? Como que você agiu? Como que você soltou a mordida? Não só pitbull, como outros cães também. Gostaria muito de saber a sua participação, né, em relação a esse comentário. Estou comentando aqui em relação a esse vídeo, que é um conteúdo muito importante, inclusive mesmo. Isso daí fortalece mais ainda para poder chegar mais leis aqui, né, no nosso Brasil, e do jeito que tá indo, uma hora vai acabar totalmente pitbull. Isso aí, do jeito que eu tô vendo aí, vai acabar, né? Mas muitos nem pitbulls são. Nem pitbulls são. Alguém aí na reportagem mostrou o registro, o pedigree, a linhagem desse cachorro? Com certeza não, porque hoje em dia tem gente que não tá nem aí pra nada disso. Tá nem importando com nada disso. Tudo é pitbull. Então, depois quem se lasca, né, são os pitbulls. E nem pitbull, muitos, infelizmente, são. E outra coisa, não é só os pitbulls. Tem alguns estados aí mesmo que, cara, botou regra em vários cães que na cabeça deles são cães semelhantes a pitbull. Só que na realidade, quando você pega um pitbull e pega os cães semelhantes que eles colocaram, comparando, pra proibir tudo, tem nada a ver, cara. Nada a ver. Nada a ver. Vai fazer o que, né? Coloca gente que não tem entendimento para poder fazer algumas leis, então acaba coisas do tipo, né?
trem tudo troncho e acaba atrapalhando quem realmente cria com responsabilidade. Porque hoje em dia, até pra sair na rua, passear, ir numa praça, ir em algum lugar, pode dar problema, né? Pode dar problema. Agora, resumindo, cachorro não é pra ficar solto na rua. Se tem dono, coloca dentro de casa. Se quer ir pra rua, coloca na guia. Deixa cachorro solto na rua não, corre de ser atropelado ou envolver num acidente tipo esse daí. Porque com certeza, provavelmente, a cachorra passou lá perto do portão, os cachorros ficou agitado, talvez não estava bem travado, e eles acabaram de bater no portão ao ponto que conseguiram abrir, né? Infelizmente. Então é isso, fiquem todos com Deus. Ah, e outra coisa, a gente não sabe como está a manutenção desse portão, talvez a manutenção não está em dia. Ou então aí, nesse outro dia, tem um Fiat Uno ali na porta, não sei se eles iam colocar para dentro ou estava dando ré no carro, né? E o cachorro ali acabou saindo. Então deu pra ver que é cachorro que vive, pelo visto, sempre solto. Não põe corrente, não põe canil, pelo visto fica solto. E aí que entra aquele outro lado onde tem algumas pessoas e tem até um vereador aí que ele chega na casa do povo mandando soltar o cachorro. Não, esse cachorro tá preso na corrente, tem que soltar o cachorro, não pode ficar preso não, porque é maus tratos, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Beleza. Aí o cara, nesse caso aí, o cachorro tá solto. Teve que abrir o portão, ou o cachorro mesmo abriu o portão ali, acabou indo pra rua e deu um problema e acabou morto. E aí? Quando acontece um negócio desse, de quem que é a responsabilidade? É do tutor? Ou de quem, né, às vezes incentivou o cachorro a ficar solto? Não tô falando que nesse caso alguém incentivou, viu, gente? Tô falando em casos que podem acontecer. Podem ocorrer casos do tipo. A partir do momento que alguém chega no seu portão querendo chamar a polícia pra você, porque você tá fazendo manejo corretamente com o animal, vai sair com o carro aí, ó, coloca o cachorro sim na corrente, coloca o cachorro na corrente pra não sair na rua. Tô certo ou tô errado? E os cachorros também, pelo visto, estavam sem coleira. Ou seja, pelo visto eram cães que eram criados sempre soltos dentro da casa, de boa, mas com outros cães eles não davam certo. E olha aí o problema que deu. Então você é a favor ou não de usar a corrente ou o canil de forma responsável, principalmente em relação aí a abrir ou fechar portão? O que vocês acham em relação a isso? Comenta aí, pois é muito importante, beleza? E gostaria muito que você se inscrevesse no canal, deixa um like aí e te espero no próximo vídeo. Falou, gente. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e tamo junto. Se inscreva no canal e tamo junto sempre.